Olá, Helenir Menegaso, do Conect Eu Sou, dando continuidade aos nossos vídeos sobre os comportamentos comuns nas nossas crianças. É tão comum as crianças quebrarem as regras, irem contra as normas para nos testar aquilo que nós estamos colocando como regra para melhorar um pouco o desenrolar da vida das nossas crianças. Só assim eles entendem qual comportamento é apropriado, qual que não é. Então, por isso, nós estamos aqui para aprender um pouquinho sobre os comportamentos que os nossos filhos tendem a exibir de vez em quando e como que nós podemos lidar com as crianças com problemas de comportamento. No final do vídeo, nós vamos dar algumas soluções para cada uma das fases que nós vamos encontrar quando as crianças estiverem se desenvolvendo. Dependendo da fase, nós encontramos muito aquela fase que nós adultos chamamos como o desrespeito. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a sua filha de 3 anos fala de volta com você, pode até parecer engraçado, adorável, ela fala bonitinha, mas é muito importante a gente observar o semblante dessa criança. Se ela está sendo um pouquinho irônica, se ela está sendo autoritária. E se ela está sendo irônica ou autoritária, onde está o espelho dela? Quando a sua filha, mais ou menos de 7 anos, grita um não para você, e aí o que você faz? Você fica nervosa? Então, o mais importante é nós tratarmos a criança de uma forma adequada. Porque se na hora da emoção da criança nós inflamarmos aquela situação, nós também ficarmos nervosas ou sairmos um pouco do nosso equilíbrio, isso vai levar à discussão entre a filha, o pai, entre o filho e a mãe. Então, essa discussão não é legal. Então, qual seria essa solução? O que você, nesse momento, poderia fazer? Se seu filho responder, mas seguir as suas instruções, a primeira vez você ignora. Então é assim, ele não pode estar todas as vezes seguindo as suas instruções e sendo agressivo, e saindo um pouco do equilíbrio dele. Então, porque se todas as vezes acontecer de você ignorar, isso vai se tornar ameaçador para você e destrutivo. Então, ele precisa saber o local onde a regra está sendo colocada por você. Então, se a criança seguir as instruções, mesmo que ela responda, aprecie o que ela fez. Ela seguiu a sua instrução. Ela seguiu aquilo que você pediu, mesmo que ela não quisesse. Então, você pode explicar que não há problema em ficar com raiva, mas não é certo falar com você de maneira desrespeitosa. Então, se ela for pequenininha, você abaixa, fica na mesma altura, no mesmo tom de voz, olha nos olhos e conversa de uma maneira respeitosa. Olha, aquela hora, você fez aquilo que a mamãe pediu, mas você viu como você falou com a mamãe? Isso é a solução de não trazermos essa situação para uma próxima vez. Então, se as respostas das crianças ameaçam os outros ou a si mesmo, aí nós precisamos prestar atenção ao que elas dizem e lidar bem com isso, com cuidado. Então, o importante é não responder impulsivamente. Deixa a criança se acalmar, depois você dirige aquilo que você quiser falar com ela de uma maneira mais calma. Deixa passar aquele tempo. Diga para ela com calma qual é o comportamento aceitável e o que não é. Então, olha, eu gostei que você realmente foi lá, arrumou o seu quarto, mexeu naquilo que a mamãe estava falando, que você precisava organizar, mas você viu o que você fez antes de ir para lá? Então, ali você já está colocando um comportamento aceitável para ela. O mais importante
que nós podemos realizar com as crianças é estabelecer os limites, porque os limites deixam as crianças cientes das consequências. Mas os limites não é ameaçando. Então, o importante é que a gente apenas fale, declare os fatos simples do que você quer. Então, não vai tomar sorvete ou não vai ir ao cinema porque você respondeu ou porque você fez aquilo. Então, diga, se eles continuarem a gritar, a berrar, então eles vão ter que mudar o comportamento deles porque você estabeleceu o seu limite e esse limite para eles vai se tornar uma consequência. Tudo na vida da gente tem a consequência. Para os adultos tem, tudo é consequência. Então, aquilo que você plantou, você colhe. Então, se eles pararem de gritar e ouvir a gente, ouvir você naquela hora que você está conversando com ele, você vai conseguir um bom relacionamento. E esse tipo de dar e receber, ele parece menos controlador. Então, você não se torna um pai ou uma mãe muito autoritária, mas se torna uma situação controladora, tanto para a criança como para você também. Estabelecendo as expectativas, mas às vezes você pode ser um pouco flexível, se isso deixar ambos felizes. Tá, então eu cedo de um lado e você cede desse outro lado. Isso é ser flexível. E por fim, verifique rapidamente como você se comporta com as crianças ou outras pessoas quando elas estão por perto. Você é rude ou desrespeitosa com a criança? Eu já vi muitos pais serem rudes com as crianças na frente das outras crianças. Então, expõe a outra criança, humilha. Eu já não falei para você não fazer isso. Eu já não tinha conversado com você, que isso não é para fazer. Então, é assim, você acaba colocando a criança numa situação humilhante. E ela vai lidar com isso de uma forma que você talvez não espere. Ela pode realmente, no momento, explodir também. Do jeito que você explodiu com ela na frente das pessoas, ela também pode explodir, porque é o espelho. Outra coisa que nós precisamos tomar como um parâmetro é que quando as crianças começam a usar uma linguagem abusiva, se elas começarem a sair do equilíbrio em termos de idade, a linguagem abusiva, ela compreende o palavrão, ela compreende o gritar de uma forma exagerada. A linguagem abusiva, ela está englobada também naquela linguagem quando a criança ela fala num tom mais exacerbado. E então, o que a gente precisa ter como solução para isso? Se eu não quero que a criança utilize uma linguagem abusiva, eu não posso utilizar uma linguagem abusiva com ela. A minha tolerância ela não pode ser totalmente zero. Se você naquele momento ouviu aquela palavra, você não gostou, então você no momento exato, você já chega para ela e fala, olha, esse não é o momento de você falar isso é um palavrão, crianças não falam palavrão, então usem uma linguagem para a criança para que ela use a mesma linguagem para com você, porque tudo é causa e consequência. Então explique as consequências de uma forma clara e se certifique de que aquilo é realmente um acordo que você fez com a criança. Então, se o seu filho estiver usando uma linguagem que você está achando abusiva, na hora o que você está fazendo e corrige imediatamente. Diga a eles que essa palavra não é realmente, é uma palavra que as pessoas não gostam, é uma palavra pesada, é uma palavra que as crianças não usam. Então, se você usou uma palavra na frente da criança, também, no mesmo momento, imediatamente, você pede desculpas e fala que não vai mais dizer essa palavra, porque aí sim, ela percebe que há um acordo, há um vínculo de confiança. Você pode pedir desculpas para o filho, não há nada de mal em pedir desculpas para o filho.
E isso a gente precisa estar o tempo inteiro em contato com eles para que eles possam perceber isso na gente. Se sua criança está tendo um comportamento agressivo ou violento, é normal as crianças ficarem com raiva? É normal, lógico que é normal. Mas e se essa raiva ela se tornar violenta? Se ela se transformar num comportamento agressivo? Aí isso se torna um problema. Então é normal termos os transtornos de humor, transtornos de conduta, é normal. Alguma impulsividade. Agora, não é normal se essa criança começar a passar daquilo que você está achando que é normal para ela. Então, às vezes, o filho ele pode recorrer à violência, como eu disse em um outro vídeo, em legítima defesa. Então, a agressão ela pode ser um comportamento aprendido. Como é o ambiente da sua casa? A criança está aprendendo a ser violenta na escola? A gente precisa observar isso. Se o seu filho tende a reagir a uma resposta negativa, batendo, mordendo, chutando, é isso que você deve fazer, observar e conversar sempre. A maneira mais fácil de responder agressão em crianças não é gritar com elas. Se o seu filho fizer isso, você vai acabar ensinando coisas erradas. Então, os nossos filhos, eles nos admiram por mais que eles não falem isso. Eles aprendem com a gente. Eles aprendem a controlar os impulsos deles e as emoções deles com os nossos impulsos e com as nossas emoções. Então, ao invés da gente levantar a voz, vamos abaixar o tom de voz, dizendo para eles se acalmarem num tom de voz mais baixo. Então, refletir os sentimentos das crianças é muito importante. Deixar claro que não é permitido bater, chutar, morder, deixar isso muito claro. Você pode dizer algo como, assim, eu sei que você está com raiva, mas porque você está com raiva, nós não podemos morder, nós não podemos bater, nós não podemos chutar, a gente tem que se controlar, esperar passar a raiva. Isso é um ensinamento normal entre pais e filhos. Então, digam sempre, eu coloco muito ênfase nisso. Quais seriam as consequências? As consequências de uma criança violenta. Ela vai puxar para o lado dela também crianças violentas. Então, se você estiver lidando com uma criança mais nova, diga a ela o que ela pode fazer, dê a ela as alternativas. Não deixa ela esperando. Ai, o menino me bateu, mamãe, e eu fiquei quieto porque você me falou que não é para eu bater. Ele está esperando uma reação sua. Então, no mesmo momento você fala, por que ele bateu em você? Você provocou ele? Você estava quieto e ele veio em cima de você? Você estava com raiva? Então você conversa com a criança para a criança conversar com o amigo. Olha, eu não gostei do que você fez, eu não fiquei feliz com o que você fez. Eu estou chateado com o que você fez. Eu não gosto de recorrer à violência física. E ele vai lá e explica. E isso para outra criança. Então, mais importante ainda é ele mesmo ser um modelo para os amigos. E você ser um modelo para o seu filho, evitando punir fisicamente. Então, e o importante também, recompensa o comportamento positivo e não agressivo das crianças. Isso é muito importante. A recompensa não é a recompensa só de coisas materiais. A recompensa é de você colocar ele numa situação que ele se sinta bem por aquilo que ele fez. Um elogio na medida certa, sem exagero. A recompensa é você falar, poxa filho, eu acho que você está merecendo, porque você fez isso, isso e isso. Então, porque a gente tem sempre aquele costume de falar assim, você não vai ligar o videogame, você não vai brincar na casa do seu amigo, porque você fez isso, isso e isso. Mas nós não temos o costume de dar a recompensa para as nossas crianças quando elas se comportam bem, quando elas fazem algo legal. E o importante é nós mudarmos as nossas crenças
para que nós possamos também trabalhar esses problemas comportamentais nas crianças. Lembrar das coisas boas que eles fizeram e recompensá-los.